Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Olá, aviadores! Aqui quem fala é o aviador Cicrano, diretamente da cabine de som. Sejam bem-vindos ao 4º episódio do Voo Podcast. Neste episódio, vamos falar da cena dos navios. Essa cena no texto original de Brecht se chama A cidade de New York interroga os navios. A situação é a seguinte: já são 3 da tarde e já fazem 7 horas que o aviador partiu rumo à Europa, então a cidade de New York, pela rádio, emite um sinal para os navios em busca de notícias do aviador. Essa cena é interessante por mostrar uma utilização do rádio como uma ferramenta de comunicação não unilateral. Enquanto a cidade de Nova York interroga os navios, o aviador, isolado acima das nuvens, reflete sobre o seu voo e a solidão. Agora vamos escutar uma leitura que fizemos sobre essa cena. Aqui fala a cidade de Nova York. Um homem decolou daqui, sobrevoando as águas em direção ao vosso continente. Já está viajando há 7 horas, e dele não temos sinal algum, e pedimos aos navios que nos informem se o avistarem. Se eu não chegar, nunca mais me verão. Aqui fala o navio Imperatriz da Escócia. 49 graus e 24 minutos de latitude norte e 34 graus e 78 minutos de longitude oeste. Há pouco ouvimos no céu, acima de nós, o ruído de um motor a grande altitude. Por causa do nevoeiro, não conseguimos ver nada, mas é bem possível que tenha sido o homem que vocês procuram com o seu aparelho, o espírito de São Luís Gonzaga. Mas nenhum navio à vista e agora o nevoeiro. Agora nós vamos escutar um registro de um ensaio feito em fevereiro desse ano de 2020, com a mesma cena, agora adaptada. Então aqui ela se chama A Cidade Daqui Interroga. A cidade daqui interroga os navios. No ar! 5. A cidade daqui interroga os navios. Câmbio. Aqui fala a cidade daqui. Alfa, Quebec, Uniforme, Índia. Um homem decolou daqui, sobrevoando as águas em direção ao vosso continente. Já está viajando há 7 horas. Dele não temos sinal algum. E pedimos aos navios que nos informem se o avistarem. Câmbio. Se eu não chegar, nunca mais me verão. Estamos aqui a 49 graus e 29 minutos de latitude norte e 34 graus e 78 minutos de longitude oeste, acompanhando o conflito que acontece agora, neste momento, entre o capitão e os marinheiros do navio encoraçado Amazônia. Para trás, miseráveis! Vocês não são gente! Mate-os feito cães! Alguns marinheiros armados alinham um pelotão de fuzilamento. Enquanto isso,
A 17 graus e 9 minutos de latitude sul e 38 graus e 6 minutos de longitude oeste, manchas de óleo atingem berço das baleias jubarte e de espécies raras de corais. Se eu não chegar, nunca mais me verão. Sentido! Os marinheiros apontam as armas, alguém desmaia. Enquanto isso, a 5 graus e 8 minutos de latitude sul e 46 graus, 47 minutos de longitude oeste, o guardião da floresta, conhecido por fiscalizar e denunciar ações de desmatamento, foi morto a tiros na terra indígena Araribóia. Fogo! Irmãos, contra quem vão atirar? Os marinheiros armados hesitam. Os marinheiros armados hesitam. Enquanto isso, a 15 graus e 7 minutos de latitude sul e 47 graus e 8 minutos de longitude oeste, outro capitão culpa o ator hollywoodiano pelas queimadas na Amazônia. Acabem com os dragões! Vamos acabar com eles! Vamos dar o que eles merecem! Fogo! Fogo, miseráveis! Nenhum navio à vista. Acabem com os dragões! Vamos acabar com eles! Vamos dar o que eles merecem! Os marinheiros se rebelam! Os marinheiros se estão rebelando! Eles tomam o barco! O barco agora é deles! Enquanto isso, a marinheira sobe no canhão e pega o rádio. Aqui fala o encouraçado amazônico. Há pouco ouvimos no céu acima de nós o ruído de um motor a grande altitude. Mas, por conta do nevoeiro, não vimos nada. É bem possível que seja o homem que vocês procuram com o seu aparelho, o espírito da onça voadora. Nenhum navio à vista. Agora, o nevoeiro. Achei legal esse negócio, continua de alguém chegando lá de trás, né? É bom isso. É bom isso. Matheus, é muito legal. Vocês podem ficar tranquilas. Termina uma fala, vai pro objeto, faz o som, volta. É muito divertido de ver. Aviador Cicrano para o Voo Podcast. Câmbio. Câmbio! Volto aqui para contar um pouquinho para vocês sobre o processo, né, de criação dessa cena para a chegada desse momento, né, desse áudio que a gente escutou. É interessante que quando essa cena chegou nas minhas mãos, né, eu recebi uma orientação do Fred sobre criar um workshop para esse momento, né? E nessa fase nós estávamos ensaiando com pequenos objetos. A cena ela aconteceria numa superfície onde teríamos um mapa, né? Nesse mapa o aviador passaria voando sobre ele e lá embaixo o navio, que era representado com um tronco de árvore. Então, quando eu tive o primeiro contato com essa cena,
eu pensei, né, em estruturá-la a partir da manipulação, né, de pequenos objetos que pudessem representar esse momento, né, do navio tentando enxergar esse avião, mas por conta de um nevoeiro não consegui, né, distinguir, e só escutar, né, o som. Então, nesse momento, eu trouxe alguns objetos, algumas coisas para experimentar, né, essa cena. Eu já tinha esse tronco de árvore, que era o navio, e acrescentei uma espécie de bússola, né, na verdade, um desses ponteiros, né, que tem norte e sul, que sairia do navio, um binóculo e um talco. Esse talco, ele era a representação do nevoeiro, né? E esse binóculo é a tentativa do navio de observar esse avião, né? E aí foi super legal, assim, porque conforme a gente foi desenvolvendo essa cena que era primeiramente dentro dessa perspectiva de manipulação de objetos, depois, né, entrou essa parte da projeção, né, que viria em cima do mapa. E como a gente já vinha tratando dessa questão do ecocídio, a gente chegou à conclusão de que esse nevoeiro, essa fumaça, ela era causada, né, por um incêndio na Mata Atlântica. Então, a partir desse momento, esse nevoeiro ele trouxe um novo olhar para nós, né, a partir disso. E com esse fogo veio para nós essa ideia de uma espécie de revolução, né? Foi quando, por conta de uma sincronicidade de estudos, chegou a referência do encouraçado Potequim. E pensando nessa perspectiva de luta por um desejo de juntos conseguirmos chegar numa causa justa, né, principalmente em relação a algo que estava acontecendo aqui para nós, né, que tinha a ver com essa busca, essa retomada de consciência, né, pela proteção, né, da natureza e principalmente, né, na Amazônia pelos próprios indígenas. A gente criou esse recorte, né, em que essa revolução que acontecia dentro do navio, né, que estava relacionada ao encouraçado Potequim, também tivesse esse fio, né, condutor para nós, para fazer essa referência com as lutas daqui, né, da nossa causa. Então foi muito legal toda essa construção, né, todo esse processo que essa cena foi passando, e ela foi se transformando à medida que a gente ia experimentando e ensaiando, até que a gente chegou, né, nesse momento em que a gente ouviu esse áudio. Então agora eu vou passar a minha palavra para nossa outra aviadora, que vai contar um pouquinho também da experiência dela a partir, né, da construção dessa cena. Câmbio. Bom, todo o processo de projeção acabou, no fim das contas, chegando no Encoraçado Potequim, que é um filme de 1925, feito pelo Serge Eisenstein. E é muito interessante quando você está na faculdade de cinema, de audiovisual, se estuda muito que a montagem do Eisenstein por si só tem um caráter revolucionário, né? E era algo que eu lia nos textos, mas eu nunca cheguei a perceber com tanta clareza quanto no período que eu estava fazendo os recortes do filme para a peça. Em vez de só fazer o recorte específico das cenas do navio, eu decidi rever o filme inteiro para entender melhor o contexto de antes, o que levou até a cena do navio e quais foram os desdobramentos da cena do navio. E eu acho que um dos maiores deles é justamente uma cena em que se está numa escadaria e os soldados chegam nessa cidade, onde só tem civis praticamente, e começam a atirar na população. E as pessoas dessa escadaria vão caindo uma a uma.
até que se atinge uma mãe com o bebê que está bem no começo da escadaria, e esse carrinho de bebê começa a descer descontroladamente. E nessa descida, o Eisenstein, ele não dá destaque às armas, ou à bala, ou à guerra em si, como geralmente se vê nos filmes de guerra desse gênero. Não, ele dá destaque às pessoas morrendo. O que se vê a cada corte, a cada degrau que o carrinho de bebê vai descendo, são detalhes das pessoas sendo mortas e atacadas. O que nos leva claramente às situações de guerras mais atuais e ao ecocídio, que envolve a guerra, porque o ecocídio não é só somente o ataque à natureza ou o ataque aos recursos naturais. Ele também envolve uma tática de guerra por si só. O ecocídio é uma tática de guerra para enfraquecer populações, enfraquecer países. Uma prova viva disso é o que acontece hoje em dia na faixa de Gaza. Afetada pelo coronavírus, a faixa de Gaza inicialmente acreditava-se que o vírus não chegaria lá por uma questão muito básica de isolamento, devido à guerra e devido aos anos de cerco que se realiza naquela região. Mas uma vez que surgiu uma vítima do coronavírus, praticamente toda a população daquela região começou a ser afetada rapidamente, porque na faixa de Gaza já não se tem mais alimentação, já não se tem mais acesso à água há muito tempo, há mais de uma década. E isso foi uma tática de ecocídio usada para dinamizar a população inicialmente, que agora se voltou contra os países que cercam a faixa de Gaza. No Líbano, que o conflito é interno e que também se utilizava de táticas de ecocídio para enfraquecer determinados grupos, porque o Líbano é um país que tem dificuldade na produção de alimentos e tem dificuldade no acesso à água, o Covid está fazendo vítimas numa velocidade surreal. Não se tem os números das vítimas devido à velocidade da propagação da doença. Então é necessário a gente pensar o ecocídio não só como uma questão de ataque do homem à natureza ou de ataque das indústrias à natureza, aos nossos recursos, mas também como uma tática de necropolítica, mais do que nunca. Essa é a repórter Fulana de Pau para o podcast O Voo. Câmbio. Então é muito interessante a gente perceber, né, qual que é a nossa luta nesse momento, né? É claro que a gente pegou uma referência, né, de uma revolução que acontece dentro do navio, porque afinal de contas é a cena do navio, né? E dentro dessa cena surgiu para nós, né, essa relação com esse nevoeiro que faz referência às queimadas da floresta e qual que é a nossa luta, né? Então a gente também está numa revolução, talvez não diretamente armada, né, como dentro do filme do Encouraçado Potemkin, mas uma luta que passa por um processo de conscientização pessoal e coletivo do que a gente precisa modificar para manter vivo, né, o coração da nossa existência, né, que tem a ver com a natureza. Então, a cena do navio, ela é um fio, né, condutor para a nossa pesquisa, né, do ecocídio, e ela dialoga diretamente com o nosso próprio fazer, né, teatral, que também é uma forma, né, de tentar trazer reflexão e para nós mesmos, né, amadurecimento em relação a esse olhar de como a gente se posiciona e se coloca diante, né, de questões que têm a ver com a nossa forma de se relacionar com a natureza, né, não só em termos macro, mas em pequenas ações, né, do nosso dia a dia mesmo. A importância da gente saber que cada coisa que a gente faz influencia muito e diretamente no meio. Câmbio. É uma cena muito curta, logo depois dele voar, né, decolar, passam 7 horas. Eu sempre fiquei me questionando o que acontece com esse navio, o que está acontecendo nesse navio, com esse processo todo, né, a questão do ecocídio como pesquisa e tendo a peça como um texto didático, poder modular ele, destrinchar, botar mais coisas, surgiu
tudo isso aí que vocês puderam ouvir como um pedacinho do processo, né? Então faço convite a vocês lerem o texto juntos, cantem as canções, e no próximo programa vamos falar mais do ecocídio, pra gente entender por que a gente está falando do ecocídio nessa peça, que eu acho que isso é uma coisa importante, né? Não só vir aqui falar de uma situação, mas por que esse texto para nós ele está falando do ecocídio, e obviamente trazer informações, trazer notícias e reflexões com outros aviadores